O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da terça-feira retrasada, dia 27 de setembro. Mohammed bin Salman é nomeado primeiro-ministro da Arábia Saudita. Pois é processo bastante democrático, né? Não, então, como você, né, um processo super democrático, né, foi supostamente uma ordem do rei Salman, né, de fazer ali uma dança das cadeiras, né, no gabinete. Embora essa dança das cadeiras, né, não tenha mexido na maioria dos cargos principais, o Mohammed bin Salman já era o mandatário do país, continuará sendo o mandatário do país, né? Ele substitui o próprio pai, porque assim, o cargo de primeiro-ministro é normalmente ocupado pelo rei na Arábia Saudita. E o principal dessa questão é o seguinte: o Mohammed bin Salman, ele governa a Arábia Saudita e até esse momento ele governava de fato, por ser o filho do rei, o herdeiro do trono, que tirou todos os seus possíveis opositores do caminho, né? Tudo indica que ele será, né, o primeiro rei que não será filho, né, do fundador da dinastia. Só que tem uma jogada aqui, meu caro Matias, e que o próprio governo da Arábia Saudita não fez questão de esconder. Agora ele tem imunidade. Então ele não pode responder, porque vamos supor que ele tenha que responder por ser o mandante de um homicídio de um jornalista num terceiro país. Vamos supor, em Istambul. Vamos supor, tá? Completamente fictício esse exemplo. Esse cenário. Ele agora tem imunidade. Ele é o primeiro-ministro do país. Ele não pode simplesmente responder como um cidadão comum na justiça criminal desse país aí, vamos supor, Turquia. Ou vamos supor que esse jornalista assassinado nesse cenário fictício tivesse nacionalidade dos Estados Unidos. Também não pode. Então, tem uma jogada muito clara aqui. E falando da Arábia Saudita, a gente fala, né, do OPEP+, ou OPEP+, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais os países que não são oficialmente integrantes do grupo, mas participam das reuniões, participam de alguns acordos, né, como México, Rússia, Bahrein. A OPEP+, anunciou essa semana, na última quarta-feira, dia 5, que vai produzir menos petróleo. Tá? Vão cortar 2 milhões de barris por dia nas metas de produção. Com isso, o preço do petróleo tende a subir. Segundo os países da OPEP, o corte na produção é devido à questão de incertezas de perspectivas econômicas globais e também adequação de produção. O governo dos Estados Unidos, por outra vez, protestou, disse que a OPEP está se alinhando com a Rússia, tá? Porque aí subindo o preço do petróleo sobem as eventuais receitas russas como exportadora, né, de hidrocarbonetos. Isso afeta negativamente os Estados Unidos por conta da inflação nos Estados Unidos, que anda relativamente alto, e também possivelmente vai afetar o Brasil. Lembrando que nós já temos uma série, né, de intervenções no preço dos combustíveis no Brasil devido às eleições. Né? Então, isso deve se tornar ainda mais um elemento pensando no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. Tá? Então, OPEP anuncia que vai produzir menos petróleo, consequentemente o preço vai dar uma subida e os Estados Unidos reclamou com o seu aliado Arábia Saudita. E, assim, não é de hoje que as pessoas apontam para os Estados Unidos que eles têm que escolher entre a Arábia Saudita ou, né, enfim, o mundo. Também na terça-feira da semana passada, furacão Ian deixa 2 mortos em Cuba e causa blackouts. A gente vai falar mais do furacão Ian nos Estados Unidos, tá? Antes que algum ouvinte nosso, né, se
fale, pô, vocês só vão falar aqui. Então, assim, no Caribe, o furacão passou primeiro pelas Ilhas Caimã e depois passou por Cuba. Tá? A notícia que o Matias a manchete que o Matias acabou de ler, fala de pelo menos 2 mortes. Hoje, né, uma semana depois da passagem do furacão, são confirmadas 5 mortes em Cuba, tá? Todas na região de Pinar del Rio, que fica no extremo oeste da ilha, tá? Segundo algumas estimativas, estamos falando de danos na casa dos 200 milhões de dólares e também deixou a ilha inteira sem luz durante algumas horas no dia 28 de setembro. Em algumas regiões, os blackouts duraram mais, porém a ilha inteira chegou a ficar sem luz no dia 28 de setembro, porque o furacão derrubou as linhas de distribuição de energia. Tá? Então, em Cuba, o furacão Ian deixou mais ou menos 200 milhões de prejuízo, 5 pessoas mortas e um dia de blackouts intensos. Tá? O presidente de Cuba, no último dia 28, Miguel Díaz-Canel, agradeceu México, Venezuela e Nicarágua por terem enviado mensagens de ajuda e, no caso específico do México, né, o México também mandou equipes especializadas, tá, para operações de busca, de reparos. A Venezuela também enviou mantimentos, tá, para Cuba, coisas como, por exemplo, lençóis. A palavra não seria nem mantimentos, né, mas suprimentos ali para acolher pessoas que eventualmente tenham ficado desabrigadas temporariamente, deslocadas, enfim, cobertores, esse tipo de coisa. Tá? Então, né, mantimento dá a entender que foram alimentos, mas esse tipo de suprimento. Então, infelizmente, 5 pessoas mortas em Cuba com a passagem do furacão Ian. Notícia da quinta-feira retrasada, dia 29 de setembro. Todas as mulheres têm direito ao aborto seguro, segundo o principal tribunal indiano. A Suprema Corte da Índia decidiu que era inconstitucional a observação, né, a delimitação, melhor dizendo, né, o limite que existia na lei de 1971 da Índia, tá? A Índia, ela tem essa legislação do aborto de 1971, tá? Chamada Ato da Terminação Médica de Gestação, tá? E ela limita o aborto de gestação, limitava, melhor dizendo, a mulheres que tenham sido vítimas de violência sexual, mulheres que tenham problemas de saúde incapacitantes, menores de idade, divorciadas, viúvas e mulheres casadas, e aí em alguns estados é necessário, né, um consenso do marido. Vejam que a lei basicamente autorizava o aborto de gestação em praticamente todas as situações, exceto de mulheres solteiras, tá? Então agora a Suprema Corte falou que isso é inconstitucional, que mulheres solteiras podem realizar aborto de gestação até 24 semanas de gestação, assim como mulheres casadas, e que o status civil, status marital da pessoa não pode ser um determinante desse direito. E, além disso, a Suprema Corte colocou que as relações sexuais sem consentimento com o marido são classificadas como estupro marital, embora estupro marital não seja tipificado como um crime na Índia, porém, para questões relacionadas à legislação do aborto de gestação, vão ser classificadas dessa maneira, tá? Então, com isso, entra em outra categoria, tá, da lei. No caso, caso alguém pergunte, enfim, a fonte para essa notícia é Al Jazeera, tá? E Al Jazeera inclui aspas, tá, de uma advogada que trabalhou no caso, que representou a ação popular que visava essa modificação, uma advogada chamada Karuna Nundi, que é especializada em questões de gênero,
Tá? E ela faz vários paralelos, inclusive com o cenário dos Estados Unidos, né? Devido à incerteza jurídica recentemente nos Estados Unidos. Então, para quem se interessa pelo assunto, para quem estuda o assunto, recomendo que dê uma olhada na matéria da Al Jazeera e nas aspas, nos comentários dessa advogada, repito, Karuna Nundi, tá? Nundi com Y. E também em relação à Índia, meu caro Matias, o ministro do interior indiano, o Amit Shah, ele visitou a região da Caxemira essa semana. Ele disse que o diálogo com os caxemires é muito importante, porém, não, ele descarta conversas com o Paquistão, né, que reivindica também a Caxemira. Abro aspas para ele. Algumas pessoas dizem que precisamos conversar com o Paquistão. Por que deveríamos conversar com o Paquistão? Não iremos conversar. Tá? Então foi direto e claro o ministro do interior da Índia. E ali do lado, em Mianmar, em relação a Mianmar, melhor dizendo, né, a Anistia Internacional publicou mais um relatório em relação ao genocídio dos Rohingya em Mianmar, afirmando que a empresa Meta, né, o senhor Mark Zuckerberg, a dona do Facebook, o Facebook, devem pagar uma indenização aos Rohingya, afirmando que a plataforma Facebook foi decisiva para a realização do genocídio contra o grupo Rohingya. Bem, passemos para o sábado passado, abrindo o mês de outubro, já que no dia 1º, Venezuela e Estados Unidos realizaram troca de prisioneiros. O governo da Venezuela libertou 7 cidadãos dos Estados Unidos que estavam presos. Eles eram executivos da Citgo, tá? A empresa que é uma empresa de origem dos Estados Unidos, que depois foi comprada pela PDVSA. 5 deles, tá, eram executivos da empresa, dos 7 libertados. E os outros 2, um deles foi preso agora em janeiro, chamado Osmar Khan, um homem de origem da Flórida. E o outro é um ex-fuzileiro naval que foi preso em 2020, tá? Muito, né? Ele era um mercenário, em bom português, ele era um mercenário que estava atuando na Venezuela. Existe ali uma incerteza se ele estava atuando por algum propósito político, né? Lembrando que nós tivemos aquele grupo de mercenários que foi contratado pela oposição venezuelana para tentar, né, iniciar um golpe de Estado, ou se ele era um mercenário contratado por uma empresa, né, para fazer segurança privada, alguma coisa do tipo. E o outro cidadão da Flórida, muito provavelmente, também era um mercenário dos Estados Unidos que estava dentro da Venezuela. E, em troca, o governo dos Estados Unidos libertou 2 venezuelanos. Os 2 são sobrinhos da esposa do Maduro, tá? Assim, eles são sobrinhos do Maduro por casamento, né? Mas por parentesco direto, eles são sobrinhos da esposa do Maduro, tá? Que estavam presos nos Estados Unidos. Eles haviam sido originalmente detidos no Haiti, numa operação antitráfico de drogas, e eles estavam presos, condenados por conspiração para traficar cocaína para dentro dos Estados Unidos. Tá? E os 2 cidadãos venezuelanos, eles receberam perdão presidencial antes da libertação deles. Tá? Falando em Venezuela, Estados Unidos e troca de prisioneiros, o cidadão malaio, o Leonard Glenn Francis, que é conhecido como Fat Leonard, e ele subornou uma série de oficiais da Marinha dos Estados Unidos no início dos anos 2000, conseguiu uma série de contratos, tá, para a empresa dele, que era uma empresa de serviços portuários, e segundo, né, as autoridades dos Estados Unidos, foi o maior escândalo envolvendo a Marinha dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, e ele estava conseguindo fugir da prisão esse tempo todo. E aí, ele fugiu agora para a Venezuela, e ele estava indo para a Rússia. Da Venezuela ele iria para a Rússia. E a Venezuela fez o quê? Prendeu o cara.
prender o cara porque a Venezuela é legal. Ah, não, vou prender o cara que os Estados Unidos está procurando aqui porque os Estados Unidos vai gostar, vai ficar feliz. Não, a Venezuela prendeu o cara porque falou, olha, Estados Unidos, o cara que passou a perna em vocês, que subornou os seus oficiais da Marinha, ó, peguei ele aqui, o que vocês vão me dar em troca dele? Né? E aí agora ele trucou e pediu asilo na Venezuela, né, dizendo que, alegando questões de saúde. Tá? Mas ele não queria ficar na Venezuela, ele estava fugindo. Ele foi da Malásia, depois da Malásia, ele estava na Califórnia, desculpa, tá? Aí da Califórnia ele fugiu para a Malásia, da Malásia ele fugiu para Singapura, aí ele apareceu na Venezuela, via México, da Venezuela ele iria para a Rússia, e aí a Venezuela prendeu ele, né? E a Venezuela vai falar, olha, Estados Unidos, prendi aqui o maluco que vocês tanto queriam, o que você vai me dar em troca? Né? Então, é o caso do Fat Leonard, tá, gente? Leonard Glenn Francis, repito, esse caso vai virar filme, vai virar série, vai virar alguma coisa assim. E na Venezuela deve ser El Gordo Léo. Ainda em relação à Venezuela, meu caro Matias, agora em relação à OEA, Organização dos Estados Americanos, nós tivemos uma votação ontem, quinta-feira, dia 6, para substituir novamente a representação Guaidó, lembrando que a OEA reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela, pelo governo Maduro, tá? Para você fazer essa troca, são necessários 2/3 dos votos, tá? Apenas 4 países votaram a favor de manter o Guaidó, tá? Então, Felipe, então vai ter a troca, já que só 4 países votaram a favor. Não, já que a maior parte dos países do bloco se abstiveram, incluindo o Brasil. Tá? Então, assim, a maior parte dos países falou, olha, a gente não vê mais muito sentido em manter o Guaidó, mas também não vamos votar a favor do Maduro. Né? Essa foi a lógica. E o Brasil, né, tendo um governo de direita, não foi o único país à direita, né, com um governo à direita, que se absteve. Equador, Costa Rica, El Salvador também se abstiveram. 19 países votaram pela troca. Tá? Porém, como a maior parte se absteve, não teve os 2/3, né? 19 países é bastante, mas não foi o suficiente. Então, vai manter aqui essa representação meio mosca morta do Guaidó. E o Guaidó declarou, né, que gostaria de perguntar para esses 12 países que votaram contra a permanência da Venezuela na OEA, qual lado o Bolívar estaria, né? Jogando aí em relação ao prócer caraquenho, né? Na época não existia Venezuela, mas que foi o grande libertador da metade norte da América do Sul, né? Você está dizendo então que ele libertou a Amazônia, é isso? Não, você está dizendo que ele libertou São Luís do Maranhão? Da América Hispânica, Felipe. Por favor, tá. Felipe, esse tecnicismo. E ainda falando sobre a OEA, né? Aproveitando que os seus representantes estão reunidos em Lima, né, nesta semana para a reunião anual da organização, vazou que o atual presidente da Organização dos Estados Americanos, o ex-chanceler uruguaio Luiz Almagro, está enfrentando uma investigação interna por acusações de que ele tem uma relação consensual com uma integrante também da organização já há algum tempo, inclusive quando o Luiz Almagro estava casado com a sua segunda esposa. Então, só reiterando, é uma relação consensual, não é um caso de abuso, mas viola o código de ética da organização por não ser uma relação pública e também pelo Luiz Almagro ter começado essa relação enquanto estava casado, né? A gente ainda não sabe como essa investigação vai caminhar, mas já existem relatos, né, de que em 2 oportunidades o Almagro e a sua amante foram vistos trocando carícias em público, né? Que não é uma questão de fofoca, mas tem a ver com uma parte política envolvendo, né, o principal representante da OEA. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias. Duas notícias do domingo passado, dia 2 de outubro. Número de palestinos mortos na Cisjordânia chega a 100 este ano. É o ano mais letal desde 2015 para palestinos na Cisjordânia. Tá? Esse foi um levantamento feito pelo Tom Bateman, da BBC, afirmando que na maioria dessas 100 mortes, né, foram causadas por tropas israelenses, por forças de segurança, né, tanto exército quanto polícia. Diversas outras foram por cidadãos israelenses armados, civis, e um pequeno número de casos ainda está sob disputa, citando um exemplo, né, de um homem que foi morto durante uma operação policial de policiais palestinos, afirmando que também 1/5 dessas mortes eram de cidadãos palestinos menores de idade, tá? O menor deles com 14 anos de idade. Tá? Repito, isso na Palestina, tá? Em relação especificamente à Palestina. E, novamente, é o ano mais letal desde 2015. Tá? A matéria da BBC é bastante completa, bastante extensa, não teria sequer como a gente repercutir ela inteira aqui. Fica a sugestão de leitura. E o motivo dela, digamos assim, o estopim dela, foi que no último dia 28 de setembro, 4 palestinos morreram num campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia, depois de uma operação militar israelense, né, com diversos veículos das Forças Armadas de Israel. Tá? E deixou também diversas outras pessoas feridas. Um dos mortos, tá, era inclusive irmão de um palestino que realizou um atentado terrorista alguns meses atrás. Dos 4 mortos, pelo menos 3 eram integrantes da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, né, que é um dos grupos armados extremistas palestinos. Haiti registra primeiro caso de cólera desde a epidemia que matou 10 mil pessoas. Pois é, primeiro caso registrado, né, de cólera no país. Nós tivemos, né, aquele surto, né, após o terremoto de 2010, né, que deixou mais de 10 mil mortos por conta do cólera, né? E o último caso detectado, né, a última possibilidade havia sido em 2019. Inclusive, a gente destaca, né, a irresponsabilidade das tropas brasileiras, inclusive, no contexto desse surto anterior. E no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Haiti. E, inclusive, em fevereiro desse ano, né, as autoridades haitianas haviam realizado uma cerimônia, né, para marcar a eliminação oficial do cólera no Haiti. Então, infelizmente, registrando esse caso. Notícia da segunda-feira passada, dia 3 de outubro. Khamenei culpa Israel e Estados Unidos nos primeiros comentários sobre protestos no Irã. Lembrando, os protestos no Irã foram um dos tópicos principais do programa mais recente. Tá? Se você pulou aquele programa, se você é um ouvinte que começou agora, quer entender melhor os protestos no Irã, ouça o programa anterior, aqui a gente vai dar uma atualizada. Tá? Começando pelas primeiras declarações públicas, né, do Supremo Líder do Irã, o Ali Khamenei, afirmando que os protestos são organizados por Estados Unidos e Israel, né, como uma maneira de frear o progresso do Irã. Tá? Eu digo explicitamente que esses distúrbios, essa insegurança, são um projeto dos Estados Unidos e do regime sionista ocupante, né, Israel, sem usar o termo Israel, e daqueles que são pagos por eles e alguns iranianos traidores. Tá? Num acidente que aconteceu, uma jovem mulher faleceu, o que também nos doeu. Mas as reações a essa morte começaram antes das investigações, para deixar as ruas inseguras, queimar o Corão, tirar os hijabes de mulheres e queimar mesquitas e os carros das pessoas. Isso não é uma reação normal ou natural. Até o momento, tá, são estimados
tá? 150 mortes nos protestos iranianos, mais de 1.500 presos e 900 feridos. Os números oficiais, segundo o governo iraniano, são de 41 mortos, tá? Repito, 58, desculpa, atualizando. Os números oficiais são de 58 mortos, as estimativas extraoficiais são na casa dos 150 mortos. Também tivemos ataques do Irã à região do Kurdistão iraquiano, tá? Especialmente a cidade de Erbil, né? A região da cidade de Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, por conta daquele componente étnico dos protestos que a gente mencionou, que a gente explicou no último programa. Então, o Irã realizou ataques contra regiões curdas no Iraque, afirmando também que os curdos, os grupos curdos que são sediados no Iraque, como o Partido Democrático do Kurdistão iraniano, estão participando, estão alimentando os protestos. Tá? Esses ataques deixaram 13 pessoas mortas no Iraque. Tá? Então, ao mesmo tempo, o governo iraniano fala que, olha, os protestos são uma obra dos Estados Unidos e de Israel e é uma obra dos curdos, tá? Que querem se separar, que querem minar o Estado iraniano. Também tivemos, segundo o governo iraniano, 4 integrantes, tá, da Guarda Revolucionária Islâmica mortos num ataque a uma delegacia em Zahedan. Aí é interessante contextualizar. Esse episódio muito provavelmente não tem ligação direta com os protestos por conta da morte da Mahsa Amini, né, ou nome de origem curdo dela, né, da Jina Amini. Por quê? Foi um ataque a uma delegacia na região do Balochistão, que a gente já explicou, tem um movimento separatista armado organizado. Também nesses dias, a tropa de choque da polícia iraniana em Teherã tomou o campus da Universidade de Sharif, tá? Que o campus estava sendo um local de protestos contra o regime iraniano pela morte da Jina Amini. Também tivemos diversos vídeos circulando nas redes sociais de meninas, de estudantes, e quando eu digo meninas não é de estudantes universitários, é no ensino médio, no ensino fundamental, tirando os seus hijabs e cortando os seus cabelos nas escolas. E aí vamos lembrar, para qualquer pessoa iraniana abaixo de 40 anos, o atual governo do Irã é o único governo que, né, pós-Shah, é o único governo que existiu. E no caso específico, né, do Khamenei, ele governa como supremo líder do país desde 89. Né? O Khomeini ele faleceu pouco tempo depois do fim da guerra Irã-Iraque. A guerra Irã-Iraque acabou em 88, não tem ligação direta, é só uma manobra mental que eu tenho de guardar a data. Né? Então a guerra Irã-Iraque acabou em 88, no ano seguinte ele morre, então assim, o Khamenei ele governa o país, já vai fazer quase 30 anos. Então, obviamente, que para diversos setores da população, especialmente os mais jovens, né, os problemas do país, os problemas sociais, são responsabilidade desse governo. Então, por isso que essas manifestações acabaram, de estudantes, acabaram ganhando destaque, né, e, repito, circularam bastante. O presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, determinou uma investigação, né, sobre o episódio em Zahedan, tá? Porque, além dos 4 integrantes da Guarda Revolucionária mortos, dezenas de pessoas ficaram mortas também, tá? Como parte dos protestos que ocorriam na cidade. Tá? Então nós temos os protestos ligados à questão do Balochistão, que eu mencionei. Tivemos também protestos em apoio aos manifestantes ocorrendo no último final de semana em outras regiões do mundo. E nesse... Um dos casos mais emblemáticos acabou sendo no Estádio do Dragão, no jogo no qual o Porto recebia o Bayer Leverkusen pela Champions League e que acabou sendo censurado pela televisão estatal iraniana porque tinham muitas faixas em apoio às mulheres iranianas, né, em bandeiras inclusive, muitas levadas inclusive por imigrantes iranianos no norte de Portugal.
E dentre essas manifestações de apoio, as atrizes francesas Marion Cotillard e Juliette Binoche publicaram vídeos, né, delas cortando seus cabelos em apoio às manifestações. O governo dos Estados Unidos anunciou mais sanções contra integrantes dos aparatos de inteligência e policial do Irã, né, contra indivíduos nesse caso, tá, não contra as instituições como um todo. E hoje, sexta-feira, dia 7, o governo iraniano divulgou um relatório legista afirmando que a Gina Amini, ou Mahsa Amini, ela não faleceu devido às agressões sofridas pela polícia. Tá? Ela teria falecido por um quadro médico, tá, dela. Ela teria desmaiado, né? E ela faleceu devido a um quadro pré-existente, devido a uma intervenção cirúrgica em relação a um tumor cerebral quando ela tinha 8 anos de idade. Tá? Tentaram uma ineficaz ressuscitação cardiorrespiratória, e aí ela sofreu hipóxia grave, né? Hipóxia falta de oxigênio, e teve danos cerebrais e falência múltipla de órgãos. Tá? A família dela, vamos lembrar, diz que ela foi agredida pelos policiais, ela foi brutalmente agredida, e que ela não tinha sequelas desse problema de saúde que ela teve quando criança. Também no começo da semana, eleitores no exterior aumentam participação em eleições brasileiras de 2022. Nas últimas eleições, né, em 2018, a gente fez um breve panorama, né, do voto dos brasileiros no estrangeiro. Aqui acho que faz mais sentido a gente deixar para o segundo turno, porque, né, basicamente em todos os locais nós tivemos a disputa entre os dois principais candidatos, o Lula, que ficou em primeiro, Bolsonaro, que ficou em segundo. Aqui cabe destacar apenas alguns dados, né, que foram levantados pela Michelle Oliveira e pela Juliana Miranda, na Folha de São Paulo, que são dados interessantes, que é o seguinte: o número de eleitores brasileiros no exterior, meu caro Matias, de 2018 para 2022, subiu 39%. Ou seja, o número de pessoas, o número de eleitores brasileiros no exterior subiu 39%. Ou seja, mais pessoas estão saindo do Brasil. Tá? O número de eleitores brasileiros no exterior regularizados chegou a 697.084. Desses, 43,8% compareceram às eleições. Né? É claro que no número, né, no número macro das eleições, lembrando, o Brasil tem 150 milhões de eleitores, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, esses são números muito pequenos, né? Mas o interessante é ver como aumentou o número de brasileiros no exterior. Tá? E pensando no voto dos brasileiros no exterior, o ex-presidente Lula ficou com 47,2% dos votos válidos e o atual presidente Bolsonaro ficou com 41,6% dos votos válidos. O Brasil realizou eleições em 159 cidades de 98 países, nas embaixadas e consulados. Pensando nos 10 maiores colégios eleitorais, Lisboa, né, que é o maior, o Lula venceu com 61%. Em Miami, que é o segundo maior, Bolsonaro com 74%. Boston, Bolsonaro. Nagoya, Bolsonaro. Londres, Lula. Porto, Lula. Tóquio, Bolsonaro. Nova York, Bolsonaro. Paris, Lula. Milão, Lula. Tá? Então, mas repito, a gente dá uma olhada mais detalhada quando a gente falar do segundo turno, já que, né, nesse primeiro turno a disputa acabou sendo bastante... Né? Em 2018 ainda teve algumas cidades que a gente mencionou, né? Que o Ciro Gomes foi dos mais eleitos e tal. Paris era uma delas, né? Ironicamente. Se eu não me engano. Vai ter cirista te xingando no Twitter. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 6 de outubro. Governo dos Estados Unidos tenta mediar acordo entre Israel e Líbano. Os dois países, né, estão travando uma disputa
devido à sua divergência na fronteira marítima, que agora não é apenas uma divergência de fronteira marítima, é também uma divergência sobre os campos de gás que estão no Mediterrâneo Oriental, né, que foram descobertos nos últimos anos. E o governo dos Estados Unidos, né, lembrando, Líbano e Israel não têm relações oficiais, e o governo dos Estados Unidos apresentou um esboço, né, de acordo para os dois países. Segundo algumas autoridades israelenses, o governo libanês teria feito algumas observações, algumas objeções ao rascunho, que o governo israelense, no momento, não está disposto a aceitar. Então, teremos aí algumas negociações ocorrendo ainda por um tempo. E, claro, se os dois países chegarem num acordo sobre a exploração de campos de gás, seja da partilha, seja da exploração conjunta, seja o que for, é um primeiro passo para uma eventual normalização das suas relações, né? Mas hoje isso está improvável. E falando em Israel, o ministro de Relações Exteriores de Israel recebeu, né, o chefe da política externa da União Europeia, o Joseph Borrell, na primeira visita de alto nível, né, de uma autoridade da União Europeia a Israel nos últimos 10 anos. E ainda no Líbano, o país registrou o primeiro caso de cólera desde 1993. Infelizmente, né, mais um país registrando um caso de cólera. Também, né, assim como o Haiti, o Líbano não chega a estar na situação do Haiti, mas um país onde nós temos, né, a menor presença de organizações públicas com o objetivo, né, de vigilância sanitária, de bem-estar social, todas essas questões, né, menor presença do Estado, regiões muito pobres, afetadas por deslocados de guerra. Então, o Líbano, infelizmente, registrou o seu primeiro caso de cólera. Lembrando que desde a crise que começou em 2019, hoje calcula-se que cerca de 3/4 da população libanesa esteja vivendo na linha da pobreza. Primeiro-ministro paquistanês diz que não deveria ter que implorar por ajuda após inundações. Ele falou isso, né, obviamente, porque o país continua, né, afetado pelas inundações, os danos continuam crescendo, inclusive agora nós temos surtos de doenças, né, no Paquistão, e o primeiro-ministro, né, o Shehbaz Sharif, falou que ele não deveria ficar implorando por ajuda, que os países já deveriam ter se mobilizado, né, para enviar ajuda financeira e humanitária ao Paquistão. Tá? Também em relação ao Paquistão, o governo dos Estados Unidos defendeu um acordo que fez recentemente para renovar, né, a frota de caças F-16 do Paquistão, que foi criticada pela Índia, né, o governo dos Estados Unidos dizendo que é um acordo importante para a luta contra o terrorismo. Também em relação ao Paquistão, uma corte inocentou a Maryam Nawaz, a filha do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, e ela que é uma das líderes da Liga Muçulmana, né? Então, ela muito provavelmente será candidata, agora que foi inocentada nas acusações de corrupção, né? Muito provavelmente será candidata nas vindouras eleições paquistanesas. E, finalmente, uma notícia do dia 30 de setembro, cerca de 25 pessoas morreram num ataque à bomba a uma escola em Cabul, capital do vizinho Afeganistão. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Nobel da Paz vai para ativista de Belarus e ONGs de direitos humanos de Rússia e Ucrânia. Pois é, foi um Nobel da Paz bem... salomânico. Pois é. O Ales Bialyatsky, de Belarus, o Grupo Memorial, que é o Grupo de Direitos Humanos da Rússia, que recentemente foi declarado ilegal na Rússia, e o Centro para Liberdades Civis da Ucrânia vão partilhar, né, a láurea do Prêmio Nobel da Paz de 2022. Né? Então, assim, é um recado claro, né, os três países ali, né, os três países do Rus, né, ou dos eslavos orientais, né? Lembrando, né, que existe essa origem comum e tal, e tem toda uma versão tanto romanceada quanto, né, a factual. O Bialyatsky, inclusive, ele está preso em Belarus,
né? Ele é diretor de uma organização de direitos humanos chamada Viasna, que significa primavera, né? Que é crítica do governo Alexander Lukashenko. E, curiosamente, nós tivemos um protesto, né? Contra o prêmio, meu caro Matias, já que um dos assessores do Zelensky, o Mikhailo Podolyak, ele criticou a escolha, dizendo que o Zelensky que deveria ter sido escolhido, né? Dizendo que o Comitê do Nobel tem uma noção interessante da palavra paz. Se representantes de 2 países que atacam um terceiro recebem um prêmio da paz, né? No caso ele está falando de representantes de Belarus e Rússia que estão atacando a Ucrânia recebem um prêmio. Nem organizações russas nem belorrussas foram capazes de organizar resistência à guerra. O Nobel desse ano é chocante. Então temos aí o Nobel da Paz, lembrando que, embora ele faça essa crítica, né, a Organização Memorial era muito crítica ao Putin, né, e o outro é opositor ao Lukashenko, tanto que está preso. Passando rapidamente pelos outros Nobels desse ano, meu caro Matias, o Nobel de Química, né, os laureados foram Caroline Bertozzi, dos Estados Unidos, o Morten Meldal, da Dinamarca, e o Karl-Barry Sharpless, também dos Estados Unidos. O Prêmio Nobel de Literatura vai para a escritora francesa Annie Ernaux. Já o Prêmio Nobel de Física vai para o Alain Aspect, da França, o John Clauser, dos Estados Unidos, e o Anton Zeilinger, da Áustria. E o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina vai para o sueco Svante Pääbo, né, que tem origem estoniana-finlandesa, e ele codificou, né, o genoma dos neandertais. Eu gostaria apenas de destacar, tá, porque depois falam que as críticas são injustas e etc, etc, etc. Estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 indivíduos. Tá? Nós temos 2 dos Estados Unidos, o restante europeus e todos brancos. E desses, né, 2 mulheres. Então, né, aí depois falam que o Nobel não tem representatividade, que o Nobel precisa incluir outras pessoas na eleição, bababá, dizem que é, mas assim, aí chega na hora do vamos ver se tem essas coisas. Mas enfim, é isso. Eu não tenho como questionar o mérito dos físicos, dos químicos envolvidos, não é esse o ponto. É que o próprio método de seleção, ele é problemático. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que essas pessoas não merecem, ou que uma outra pessoa deveria ser laureada apenas por ser, por exemplo, indiano. Tá? O que eu estou dizendo é que o próprio método de seleção já é complicado.